Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, você, nosso telespectador da TV Sim, está começando o nosso Bate-Papo das 6, né? Bom começo de noite para você que nos acompanha, ao vivo aqui para a TV Sim Linhares, canal 16.1, para toda a região aqui, e também pela Rádio Sim FM, né? Você que nos acompanha através da rádio, no carro aí, seguindo no trânsito, ouvindo a Rádio Sim FM. Este é o programa Bate-Papo das 6, de terça a sexta, trazendo diversos temas, diversos assuntos para a gente discutir, debater e deixar você bem informado, tá bom? Agradeço a sua companhia de sempre. A gente confere como é que está o trânsito, mais uma vez, nossa câmera externa, mostrando aí essa panorâmica da BR-101, movimento intenso, mais uma vez, né, nesse começo de noite de terça-feira, muitos carros aí na BR, sentido norte também, sentido inverso, pessoal seguindo aqui para o centro da cidade, para as cidades da região. É isso aí, nossa bela cidade de Linhares, né? Voltando aqui para o estúdio, hoje nós vamos falar exatamente das mudanças, né, que foram feitas, que foram as decisões que foram tomadas relacionadas às medidas de prevenção à Covid-19 e Linhares voltando para aquela faixa amarela ali, né, de intermediária. A gente estava na área mais grave, digamos assim, né, na área de risco alto para a Covid, voltamos, recuamos aí, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as medidas, a flexibilização com relação ao comércio, né, e a outros setores, a outros segmentos que estavam com limitação para funcionar, deu uma ampliadinha, né, pequena, mas que já vai ajudar alguns setores. Por isso eu recebo aqui o secretário municipal de administração, Márcio Machado. Doutor Márcio, boa noite, bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Cláudio, tudo bem. Conosco aqui também mais uma vez, educador físico, empresário do ramo de academias, Michel Barra. Ei, Michel, boa noite. Boa noite, Márcio, boa noite, Cláudio, boa noite aos telespectadores. Vai ser um prazer estar com vocês agora. Isso aí, gente. Olha, quero a participação de todo mundo, quem está em casa. Mande seu WhatsApp, 99622-4547. Aparece aí na tela aí o número para você mandar sua mensagem, dar sua opinião. O que você acha em relação à abertura das lojas, sobre o funcionamento do comércio, alguns setores que ainda estão impedidos de funcionar, como bares, né? Qual a sua opinião? Enfim, interaja conosco, participe se você acha as medidas importantes ou não. Enfim, a sua participação é de fundamental importância. Doutor Márcio, medidas que foram tomadas na semana passada, Linhares deixando aquela faixa vermelha, né, de risco alto, a gente vinha numa alternância aí da abertura das lojas, enfim, traz um certo alívio, mas não pode relaxar, né? De forma alguma, Cláudio. Linhares permaneceu nesse risco alto dentro do mapeamento estabelecido pelo governo do estado por 3 semanas, né? Então foram 3 semanas de restrições maiores, 3 semanas em que o comércio precisou funcionar obedecendo aquela regra de alternância, né, de dias pares e ímpares, sem contar as outras restrições, né, impostas pela portaria da Secretaria de Estado da Saúde. Então, assim, agora que retornamos para o risco moderado, a gente pretende permanecer no risco moderado por muito tempo, né, e só sair do risco moderado se for para voltar para o risco baixo, porque aprendemos muito, né, toda a população, toda a cidade, toda a administração pública, a gente acaba aprendendo mais nos momentos de dificuldade. Então, pretendemos só sair do risco moderado agora se for para retornar para o risco baixo. Doutor Márcio, aproveitando, o senhor falou sobre isso, a gente, Linhares, dos municípios do interior, é que tem o maior número de casos confirmados, mas se a gente analisar os números individualizados com relação às pessoas que ainda estão se curando da Covid, a gente está com um número baixo relativamente em relação ao número total, né? Linhares tem uma realidade hoje muito peculiar, porque é um dos municípios que mais testa no estado do Espírito Santo, né? Então, hoje, a capacidade de testagem dos municípios com mais de 100 mil habitantes, Linhares é disparado o que mais testa. Para você ter ideia, nos últimos 28 dias, nós testamos mais de 2% da população, né? Nos últimos 28 dias. Então, a tendência é de que, a partir do momento que você testa mais, que você consiga identificar um maior número de casos confirmados para a doença.
Mas, graças a Deus, o nosso percentual de letalidade, apesar de ser um percentual que nos entristece, né, mas dentre esses municípios com mais de 100 mil habitantes, é o menor percentual de letalidade entre esses municípios. E o menor percentual também de casos, um dos menores percentuais de casos ativos da doença. Nós já chegamos a ter aí mais de 1.400 casos ativos da doença, e hoje a gente tem pouco mais de 400 casos. Então, existe uma tendência de queda, né? E muito em razão disso que o município foi reclassificado, saindo do risco alto e voltando para o risco moderado. E administrando esses números, né? Michel do ramo de academias, a gente fez um bate-papo específico aqui, porque é um ramo que foi bastante afetado, assim como toda a economia, né? A gente fala do ramo de academias porque elas ficaram fechadas durante vários meses, né? E aí vocês conseguiram essa vitória, né, Michel? Fruto também de muita luta do setor de vocês, ampliando um pouquinho, né, o número de alunos. Como é que ficou satisfatório da forma que ficou para vocês no momento? Então, com a mudança que foi feita na portaria 100, lá em maio, né? E depois agora a reiteração disso, e a retificação, na verdade, em julho, a gente consegue agora, nos municípios que estão no risco moderado, ter a possibilidade de atender mais do que 5 alunos por horário. Porém, o que tem que ser falado com a população é que não foi liberado o atendimento conforme era antes. Continuamos tendo que ser por agendamento, né? Você tem que tomar cuidado porque cada pessoa tem que ocupar uma área quadrada de 16 metros quadrados. Então, se o estabelecimento ele tem um espaço útil de treinamento grande, ele vai poder ter um número maior de pessoas. Aqueles espaços que não têm essas academias não têm um espaço tão grande, esse número vai ser menor. É uma leitura que foi feita errada de alguns profissionais, achando que já estava liberado e fizeram anúncios, inclusive não só em Linhares. Não é bem assim, né? Isso no município, no estado todo. Não é bem assim. Né? A gente tem regras, sim, continuamos tendo que seguir as regras como qualquer outro setor. E uma das regras é uma pessoa a cada 16 metros quadrados. Né? Outras regras que estão acontecendo, enfim, que a gente pode falar mais à frente, mas uma delas que também é tão importante quanto, e a gente viu que o pessoal fez também de uma forma equivocada, é que ainda Linhares está no risco moderado e, portanto, não pode ter atividade aeróbica dentro das academias. Né? Atividade aeróbica, explicando melhor aquela questão de corrida. Esteira, bike, elíptica, tudo que faz aumentar o sistema cardiorrespiratório não tá permitido nas academias. Pode ser feito na rua, pode ser feito com orientação da academia, a academia pode propor planilha de treinamento, enfim, alternativas nós temos várias para ajudar os alunos dessa forma, mas dentro da academia não pode. E a gente já sabe que algumas academias pelo estado já colocaram esse funcionamento, tanto que o Conselho Regional de Educação Física já recebeu esse tipo de denúncia e já acionou a vigilância sanitária para que seja tomadas as medidas cabíveis. É isso aí, tem que ir devagar, viu, gente? Porque não pode ir muito afoito, não. O Zé Nelson está participando aqui, José Nelson Barra, obrigado pela participação. Ele está dando opinião, dizendo que acha que dias alternados, está falando aqui sobre o comércio, há uma maior aglomeração, né? Algumas pessoas dizem que realmente, quando as lojas abrem em dias alternados, acaba favorecendo a aglomeração. Trazendo para o comércio abrindo todos os dias num horário menor, o doutor Márcio, de 10 às 16, eu imagino que as pessoas também vão se adaptando, né? Sabendo que só tem aquele horário ali e tenta resolver da melhor forma possível suas demandas, né? Cláudio, quem dera se a matemática, né, se fosse tão lógico como parece ser, né, essa questão do horário de funcionamento do comércio. A gente precisa acreditar, né, nas pessoas que foram designadas para estabelecer esse tipo de matriz, né? Existe no âmbito do governo do estado um centro de comando e controle, que é composto lá por servidores da Secretaria de Estado da Saúde, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, UFES, IFES, Instituto Jones dos Santos Neves. Então, é uma equipe de técnicos que define essa questão do mapeamento de risco e que define a forma com que os municípios vão poder trabalhar os seus comércios no âmbito local, né? Então, a partir do momento que o Estado define que para os municípios enquadrados em risco alto é preciso estabelecer essa regra de alternância, e isso é importante que fique claro, o município não pode flexibilizar essa regra. Ele é obrigado
a cumprir essa regra de alternância. Ele é obrigado a definir, no âmbito local, regras que viabilizem essa alternância entre dias pares e ímpares, para o nível alto, né, risco alto. Já para o risco moderado, essa alternância não é necessária. Mas lembrando sempre, isso é tudo definido por uma equipe de técnicos. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma, né? Exatamente. Tá certo, gente. Você pode continuar mandando aí sua participação, sua opinião, pergunta, né, para os nossos convidados aqui de hoje, falando sobre as novas medidas de controle da Covid, Linhares aí dentro da faixa amarela, do nível de atenção do risco moderado, né, para a Covid-19 e flexibilizando algumas atividades. Vamos ouvir o pessoal aí que nos mandou vídeos participando conosco. Tem um comerciante que é dono de bar, né, e é um setor que está impedido de funcionar, os bares, né? Vamos ouvir a opinião do Tobias, que mandou esse vídeo para nós aqui, participando do nosso bate-papo das 6. Uma boa tarde. Venho aqui falar aqui sobre esse decreto aí. Que a gente que é dono de bar, eu que sou dono de um bar, estou sofrendo, né? Porque a gente não está podendo trabalhar, felizmente, por causa dessa pandemia. E que saísse um decreto aí para a gente poder trabalhar, pelo menos assim, com as mesas afastadas uma da outra. Porque está difícil, eu não tenho uma renda fixa, entendeu? E esse auxílio emergencial que o governo está liberando não está dando para mim pagar minhas contas todas, e está difícil para pagar aluguel, continuo pagando aluguel. Eu sei que está difícil. Se não melhorar, não sei o que é que vai acontecer não, viu? Obrigado, Tobias. Aí é a angústia de muitos donos de bares, mas infelizmente é a medida que é possível no momento, né, doutor Márcio? Essa questão especificamente dos bares, Cláudio, a gente precisa esclarecer que existe um decreto do governo do estado desde o mês de abril, decreto 4.636, que proibiu o funcionamento dos bares, né? E esses prazos eles foram sendo prorrogados, né? Até que no final do mês de junho foi editado um novo decreto prorrogando essa proibição do funcionamento dos bares até o final agora do mês de julho, até o dia 31 de julho. Então, assim, a gente não sabe o que o Estado vai definir com relação a esse decreto que vence agora no final da semana. Se vai manter ou se vai dar uma se vai prorrogar essa suspensão, né, ou se vai de alguma forma flexibilizar para que esses estabelecimentos também possam voltar a funcionar. Assim, até respondendo o questionamento do Tobias, não cabe ao município hoje editar um decreto que flexibilize uma regra restritiva do governo do estado. Isso, infelizmente, isso não é possível. Inclusive, alguns municípios que tentaram, de certa forma, flexibilizar algumas regras restritivas do Estado tiveram que voltar atrás, né? Seja com relação ao horário de funcionamento do comércio, abertura de restaurantes em finais de semana, enfim, esses municípios eles foram notificados pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral do Estado, né? No sentido de que aquilo não era possível. Então, tiveram que voltar para que fosse efetivamente obedecida a regra restritiva imposta pelo governo do Estado. Ok. Michel, na prática, com relação às academias, você que acompanhou de perto essa discussão e ajudou também na elaboração dessas medidas, como é que está dividida essa questão do espaço, por exemplo, tamanho de academia? Como é que ficou essa questão aí, o número de alunos? Então, o que a gente conseguiu, junto ao governo do Estado e a prefeitura também, via vereadores, via o próprio prefeito Guerino, negociar isso junto ao governo, porque a gente chegou no limite, a nível de conselho, de negociação com o governo, porque a gente entendia, de acordo com algumas pesquisas, que a metragem era menor, mas enfim, a gente tem que seguir o que está no decreto do governador. E aí o que a gente tem que seguir como regramento é 16 metros quadrados por pessoa. Então uma academia que tem mais de 75 metros quadrados, estando agora no nível moderado com a nova portaria, a 136/R, a gente pode atender uma maior demanda. Qual é o tamanho dessa demanda? Cada academia tem que fazer o cálculo da sua área útil, que isso é bem importante. O que é a área útil? É a área onde vai ser utilizado para fazer o treinamento. Porque se eu fizer o cálculo da área total da academia, tem academias com mais de 1.000 metros quadrados. Mas se você for olhar a área útil dela, efetivamente, vai dar em torno de 700 metros quadrados. Ou seja, em cima dos 700 que tem que ser dividido 16.
O coeficiente são 16 metros quadrados. 16 para cada pessoa. Para cada pessoa, ou seja, você calcula aí 700 metros quadrados e dividido por 16. O número que der é o número máximo por agendamento, que isso é que é importante. Não é liberado de qualquer forma, é agendamento, e entre um agendamento de horário e outro, eu tenho que seguir a regra de ter 15 minutos de espaço. Aí o pessoal tem a dúvida, por que desses 15 minutos de espaço? A justificativa é exatamente evitar a aglomeração da saída dos alunos daquele horário com a chegada dos alunos do próximo horário. E aí o que acontece quando as pessoas se encontram? Bater papo. Então, o que também está dentro do decreto é que há uma necessidade de pelo menos 1,5 metro de uma pessoa para outra, para fazer uma conversa. Né? Para conversar mesmo. Então, assim, isso também não foi muito as pessoas não se atentaram a isso, de que a gente também dentro da academia tem que seguir o regramento que está na rua. Pelo menos 1,5 metro de distanciamento social. Pois é, vamos ouvir pessoas também do ramo de academias, outros profissionais, empresários, que também mandaram vídeos participando, comentando um pouquinho sobre essa flexibilização. O Roque de Chile participa conosco. Bem-vindo, Roque. Olá, pessoal, tudo bem? Falar para vocês rapidamente aqui sobre o novo regulamento com a cidade de Linhares no risco moderado. Agora é permitido as academias abrirem de acordo com o metro quadrado que ela possui na sua totalidade. Contudo, a gente consegue abrir agora e funcionar com a maior capacidade e atender mais clientes, sendo assim melhor financeiramente e também para a saúde das empresas. Algumas academias na cidade estavam fechadas até o momento e agora com essa nova possibilidade de abertura por metro quadrado, que era o que a gente estava lutando já há algum tempo, se torna possível essa reabertura de algumas academias que estavam fechadas na cidade. Contudo, agora iremos respeitar a metragem total e dividir por 16, que vai dar aí a quantidade de alunos de cada academia. E nós estamos muito satisfeitos com essa nova possibilidade e esperamos em breve poder retornar à normalidade. Tá bom? Valeu, um abraço. Um abraço, Roque, obrigado pela participação. Bom, mais ou menos aquilo que o Michel havia falado, né, Michel? Dessa conta que deve ser feita. Agora, as academias, elas estão preparadas para receber esses alunos? Porque, assim, é um fluxo grande também, né? Dentro de um horário para o outro, sai uma quantidade, entra outra. Como é que está a situação? Então, foi até uma conversa que a gente teve com o pessoal da Vigilância Sanitária ontem. Exatamente, eles foram, a pedido da secretária, enfim, da responsável pela vigilância sanitária, para que fosse explicada a mudança do decreto e, em cima disso, houvesse uma obediência ao que está estabelecido. Lá na nossa empresa, a gente como eu já estava à frente do processo, junto aos vereadores, a gente já tem uma lei de essencialidade da educação física no município de Linhares. Foi o primeiro município no estado e o terceiro município no Brasil que conseguiu a aprovação dessa lei a nível municipal. Antes de serviço mesmo, essencial, né? De serviço essencial. Então, a gente foi reconhecido como área de serviço essencial. Por isso, a gente tem que seguir o regramento de áreas da saúde. Ou seja, uso de hipoclorito de sódio, uso de álcool 70 na sanitização dos equipamentos, sanitização dos espaços, uma série de regras que já estavam estabelecidas no decreto do Estado. O município de Linhares reiterou, e isso a Vigilância Sanitária pediu o regramento, e é aquilo que a gente vem falando. O certo é que todos obedeçam o que está na lei, o que está no decreto. Pode ocorrer de alguém não respeitar? Pode. Ele incorre na vigilância sanitária, fiscalizar, e já tem a multa, né? São R$ 4.900 por infração, mais a cassação do alvará sanitário por 3 meses, se reincidente a cassação do alvará sanitário em definitivo. Então, o mais claro para a gente, né, para o empresário da educação física, que ficou aproximadamente 80 dias fechado, o mínimo que ele pode fazer nesse momento é obedecer a regra e não atrapalhar o próximo. Se não é por ele, pelo menos não atrapalhar o trabalho daquele que é sério. Né? Porque, por exemplo, a gente até brinca com o pessoal da empresa lá, nós não podemos errar em nada, porque saiu da vigilância sanitária e está na academia. Nós somos o primeiro na fiscalização, exatamente que a gente está na porta da vigilância. Doutor Márcio, isso que eu ia perguntar, a gente, claro, está no risco moderado, agora, se houver qualquer alteração aí, que a coisa, digamos, piore em termos de números, nada difícil voltar para faixa vermelha, né? Isso. Como eu disse no começo, Cláudio, ficamos 3 semanas no risco alto. E os municípios, eles só são comunicados dessa classificação
essa comunicação geralmente tem ocorrido aos sábados. Então a gente só é comunicado, só é informado dessa classificação feita pelo governo do estado no dia que ela sai, no sábado. Sem qualquer tipo de participação, de discussão, enfim. Isso vem do governo do estado para todos os municípios, né? E o que a gente pretende, como eu disse, é não retornar para o risco alto. Porque manter o que está aí e melhorar, né? Manter pensando em melhorar. Né? Pensando em melhorar, pensando em passar em breve para o risco baixo. Né? Nós torcemos para que isso ocorra o quanto antes. Agora depende de cada um de nós, né? Depende de cada um. A Sônia também está participando aqui, dizendo que adora fazer aeróbico, né? Ela está dizendo que tem 82 anos, né, Michel, a dona Maria? É Maria, na verdade, né? E diz que adora fazer aeróbico, mas enfim, né? Tem que aguardar agora entrar para a classificação verde para poder fazer aeróbico. Aliás, na rua está liberado, né? Com os cuidados devidos, né? Num espaço maior não é proibido fazer a corridinha, né? Agora dentro da academia não tem jeito. Ainda não está permitido. É isso aí, gente. Bate-Papo das 6 vai fazer um rápido intervalo nesse nosso primeiro bloco. Vá preparando a sua pergunta, sua opinião, sua participação. Você, cidadão, né? Se essas medidas são boas ou não com relação à abertura do comércio, academias, sobre bares, enfim. Qual a sua opinião? Participe conosco, 996224547. O Bate-Papo retorna daqui a pouco. Muito bem, de volta com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, né? Agradecendo a sua audiência, sua participação conosco. Vamos ouvir mais colegas aí, mais amigos aí do ramo de academias. O Rodrigo Mota participa conosco também, trazendo sua opinião, né? Ele é empresário do ramo, falando um pouquinho a percepção sobre essas novas medidas. A gente recebeu essa ótima notícia, né, de liberação do novo decreto. Para a gente foi espetacular. A gente vem trabalhando com uma dificuldade muito grande, limitando uma academia igual a mim de 460 metros com 5 alunos, com tantos professores, direto e indireto que a gente trabalhava. Para a gente a dificuldade foi muito grande, mas a gente conseguiu se segurar. E agora com essa notícia para a gente foi espetacular. A gente sabe que a gente precisa de muito mais, mas a gente sabe que a gente tem que ser devagar, as coisas fluírem constante, para não ficar, para a gente tentar não subir e parar novamente. A gente está trabalhando com todas a liberação da OMS, que é a liberação na entrada, álcool, dispensas de álcool na academia toda, os professores todos trabalhando com máscara, todo na metragem, tudo certinho, deu todos os horários marcados pelo aplicativo. Então a gente espera que nesse momento, com todas as técnicas que a gente está utilizando, a gente possa manter e até depois evoluir. Se Deus quiser, a gente vai conseguir evoluir ainda mais. E devagarzinho a gente vai liberando as aulas. A gente está só com musculação, depois a gente vai entrar com as aulas de funcional, e se Deus quiser lá na frente, todas as aulas vão ser liberadas. Mas por enquanto, para a gente estar e receber essa notícia, cara, é muito feliz. Acho que todo mundo que trabalha diretamente ou indiretamente com a academia recebeu essa notícia com muita felicidade. Beleza? Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí, o Jean, a família Mota aí da Academia Premier. Ô Michel, trouxe um alívio mesmo, né, para os empresários, né? Para a gente foi um grande alívio, porque foram quase 80 dias sem R$1 de arrecadação. Tivemos possibilidade de fazer atendimento home office, né, atendimento em casa, prescrição de treino, aluguel de equipamentos, enfim, a gente foi se virando com o que dava. Mas a grande verdade é que o custo operacional de uma empresa é alto e isso não mudou. Continuou sendo cobrado aluguel, continuamos tendo que pagar uma série de coisas. Por exemplo, a gente que fez empréstimos, continuamos tendo que pagar até os bancos reverem a questão das cobranças. Eu fiz uma continha rápida aqui, o Rodrigo falou lá 400 e pouco, eu arredondei para 500 metros, né, o tamanho da academia, dividindo pelos 16 metros quadrados que você falou, dá mais ou menos 30 alunos por horário. A conta é mais ou menos essa, né? Você multiplica por 6 aí o que a gente estava, né, sendo permitido. Ou seja, para quem é um estúdio, estava tranquilo. Até 75 já metros, pequeno, acima de 75 metros, pequeno, né? Então estava tranquilo. Para a empresa que tem um porte grande, 450 metros é um porte grande, a gente tem quase 700 metros quadrados, mas temos academias lineares que têm 1.000 metros quadrados. Então, você ter uma possibilidade de aumentar a quantidade de clientes, dá um alento para a gente que tem contas grandes a pagar. A participação do nosso amigo Pagotto, presidente da Morcel, né? A Associação de Moradores do Centro. Obrigado, Pagotto, pela participação. Está mandando aqui a opinião dele. Abertura do comércio
total, ele é a favor. Acredita que isso evita aglomeração em lojas e supermercados. Ele está sugerindo aqui, doutor Márcio, uma fiscalização mais rígida do uso de máscaras. Agora, o município, imagina, não tem essa estrutura para fiscalizar tudo, né? Ou tem? Infelizmente não, né? O município de Linhares é o município de maior extensão territorial dentro do estado. Tem um comércio grande, né? Infelizmente não temos perna para conseguir fiscalizar todos os cantos da cidade, né? Mas a fiscalização tem atuado firmemente. Mas a questão da máscara, Cláudio, eu acho que não é nem uma questão de fiscalização, é uma questão mesmo de conscientização, porque desde março a gente tem falado isso, da importância da utilização de máscaras. Então a população tem que se conscientizar, né, da necessidade da utilização de máscara, porque tem vários estudos mundo afora comprovando a eficácia da utilização de máscara, tanto para quem está contaminado, para quem está doente, para evitar transmitir a doença, como para aquela pessoa sadia para evitar de ser contaminada. Então é mais uma questão de conscientização do que de fiscalização, sem dúvida. Aliás, a gente vê o comércio aí, o pessoal tem trabalhado certinho, colocado lá um cartaz logo na entrada, proibido entrar sem máscara, ou seja, o cidadão já está sabendo, está bem informado, né? O comerciante, ele tem feito o papel dele, o empresário, né? Assim como os donos de academia. Por quê? Porque se o empresário, se o comerciante não atuar nessa fiscalização, ele sabe de que a possibilidade da gente regredir é real, né? É uma pandemia, ninguém conhece, né? Essa geração está passando por isso pela primeira vez. Então o comerciante ele tem essa consciência e tem cobrado, sem dúvida alguma, as medidas de higiene, né? Utilização de máscaras, higienização das mãos, né? Com água e sabão ou com álcool em gel, distanciamento social, enfim. A classe empresarial tem entendido isso e tem sido parceira do poder público nesse aspecto. O senhor falou que o município segue aqui o que o Estado, né, determina, sempre ao sábado saem as novas medidas, né? O Pagotto sugeriu aqui, segundo ele, é a favor da abertura total do comércio. Bom, uma opinião de vocês, você acha que a abertura normal, no horário tradicional de 8 até as 17, 18 horas, melhoraria ou poderia trazer um prejuízo nesse sentido? Para as academias já é prática trabalharmos de 5 da manhã até as 10 da noite. Se trouxermos a análise de reduzir a quantidade de horários, com certeza, se permanecer, por exemplo, o regramento de hoje, que está liberado a quantidade de alunos por metro quadrado a cada 16 metros quadrados, você teria uma aglomeração maior de pessoas em determinados horários. Para nós já é comum. Como o comércio ele tem questões, primeiro, que são trabalhistas, né? Tem sindicato, que também impede o funcionamento em alguns outros horários. Então, eu não vejo que é do município essa prerrogativa de limitar essa questão do horário. Mas, a nível de sindicato, o nosso sindicato das academias, ele não restringe, pelo contrário. A gente pode trabalhar 24 horas por dia se quiser. É que no nosso entendimento, de 5 até as 10 da noite, é um horário mais extenso, a gente consegue dividir com mais espaço. Não sei a realidade dos demais comércios. É o que eu falei já há algum tempo atrás, Cláudio. A regra, né, parece ser muito simples, né? Ou seja, você abrir de 8 às 18, você tem 10 horas aí para você diluir esse fluxo. Né? E abrindo de 10 às 16, você, né, só tem 6 horas. Então, matematicamente falando, a regra parece ser muito simples. Mas, repito, esse cenário, essas regras, elas são definidas por um corpo técnico, né? E esse corpo técnico, até tomando como orientação experiências de outros países que já passaram por isso, esse corpo técnico entende que, restringindo o horário do comércio, você acaba, as pessoas acabam saindo mais de casa, né? Então, a regra é essa. Parece ser simples, mas não é. É algo muito complexo. Uma conta difícil de efetuar, difícil, né? Bom, e o comércio, minha gente? O comércio varejista, que sofreu durante vários meses, ainda tem penado aí, mas muita gente está dizendo que melhorou nesse aspecto de abrir das 10 às 16, apesar do horário curto, todos os dias as lojas podem abrir, não há aquela alternância, né?
A Geralda G, como é conhecida carinhosamente, representando aqui a CDL, participa conosco, né, falando um pouquinho como a CDL recebeu essa mudança, né, essa alteração para essa semana. Nós da CDL estamos muito felizes com esse novo decreto. Apesar de não ser o que todos nós queremos, que é a volta normal do comércio, contudo, isso já é um alívio, já melhora a nossa economia, mantém nossos empregos, e é uma luz no fundo do túnel, sabendo que estamos rumo já a voltar à normalidade. Isso muito nos motiva. Pedimos aos lojistas que mantenham as regras de segurança para que álcool gel, máscara, tudo que vocês já estão fazendo muito bem, que continuem fazendo para que a gente volte à normalidade o mais rápido possível. Então desejamos sucesso, muita vendas a todos e vamos para frente. Isso aí, né, doutor Márcio? Eu imagino que é o cidadão também se adaptar a essa nova realidade, né? E, enfim, é o que temos por enquanto. É o que temos, né? Como exemplo aqui, né, no risco alto, na regra de alternância, tinha estabelecimento que só poderia funcionar. Alguns funcionavam 3 dias na semana, outros 2 dias na semana, né? Então, aí, tomando por base os estabelecimentos que funcionaram 2 dias na semana passada. Essa semana já funcionarão 5 dias, né? De segunda a sexta, de 10 às 16. E lembrando, Cláudio, que com esse novo formato, né, do risco moderado, está possibilitado também a realização da entrega da mercadoria na área externa do estabelecimento, a realização do delivery, né? Então, o comerciante ele tem algumas alternativas para poder diluir esse fluxo aí que eventualmente tenha ficado represado ao longo dos últimos dias. Aliás, um setor que cresceu muito, né, essa questão do delivery, muita gente conseguiu encontrar uma vaga de emprego, por exemplo, né? Alguns setores saem prejudicados, outros acabam ganhando nesse período, né, Michel? Exatamente. Michel, como é que tem sido essa interlocução com os empresários aí? Porque as medidas vieram e você está lá de pertinho, junto com o conselho ali, cobrar mesmo dos empresários de manter essas regras, né? O conselho tem voltado até a atuar, até porque também estava proibido de exercer a função, porque a função dele é de fiscalização e acaba indo diretamente no estabelecimento, então isso também estava proibido, mas neste momento está sendo muito mais de orientação, como tem sido também a vigilância sanitária. Pelo menos essa semana o que a gente soube é que a vigilância sanitária não fiscalizou ninguém. Ela foi orientar, trocar um papo com os empresários, exatamente para ajudar nessa mudança, porque, como eu falei, mudaram algumas regras e o entendimento do que está na regra ele não foi o suficiente por parte de alguns empresários. Então foi quando a gente, no grupo de donos de academia, foi falado sobre isso, né? Houve uma fala de alguém do governo estadual falando que era 15, a gente questionou de onde que saiu esse número, mas na verdade são 16, né, metros quadrados, exatamente por conta de 4 metros de espaço de uma pessoa para outra. Então algumas dúvidas foram surgindo e ao longo dessa semana outras surgirão. Como foi falado, né, algumas academias ainda não abriram, estão estudando a viabilidade econômica para abrir novamente as portas, porque teve empresa que fechou em Linhares, tem algumas que a gente sabe que não só em Linhares, mas no município, a nível estadual, fecharam as portas e não voltarão neste momento até voltar para o risco baixo. Então a gente sabe que para chegar no risco baixo tem que ter uma série de questões, né? Primeiro, a população tem que se adaptar, como eu disse lá atrás. Voltar ao normal não volta mais. A gente tem um novo normal. E esse novo normal é feito de um melhor regramento, né, com relação à higiene pessoal, no contato com o próximo, na vida social, né, o uso de máscara está aí que não é para ser evitado, né, como o Márcio falou, tem pesquisas apontando que se eu usar máscara, você usar máscara e estivermos no mesmo ambiente, o risco de contaminação é de apenas 1,5%. Ou seja, o risco é muito baixo. É um acessório assim, importantíssimo, fundamental, né? Doutor Márcio, nós temos aí diversos setores, né, que estão podendo atuar. O senhor falou do delivery, né, que é uma ferramenta usada, e os comerciantes conseguiram ali, a gente sabe que em meio à dificuldade a gente encontra uma solução e estão conseguindo se reinventar. Lanchonetes, por exemplo, restaurantes, todos continuam com esse serviço normalmente, nada foi afetado. Exatamente. Uma alteração que houve, né, com relação ao funcionamento desses estabelecimentos, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, é a possibilidade de funcionar. Já estavam autorizados a funcionar de segunda a sexta-feira até às 18 horas, né? E agora também podem realizar o atendimento presencial
aos sábados até às 16 horas. E fora desses horários, Cláudio, o delivery está permitido, né? Inclusive aos domingos, quando não é permitido ainda, né, pelo regramento do governo do Estado, não é permitido aos domingos a abertura, o atendimento presencial nesses estabelecimentos, mas a realização do delivery ela é permitida. Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, lembrando, né, como a gente já respondeu aqui um questionamento de um telespectador, a questão dos bares, né, bares continuam proibidos de funcionar em razão de um decreto estadual que vence agora no final do mês de julho. E eu imagino que por uma razão muito simples, né? É difícil pensar num bar que não haja aglomeração, né? Até porque as pessoas vão chegar, vão se sentar e vão ficar por ali. E vão retirar a máscara. Aguardar, né, o melhor momento aí, imagino, né? Uma situação mais favorável, né? Ou a prorrogação dessa restrição, né? Dessa proibição de funcionamento, ou a edição de alguma regra aí, assim, possibilitando a abertura, mas atendendo algumas regras, a gente não sabe, porque isso tem que partir do próprio governo do Estado, né? Como foi a questão das academias. Risco alto, academias, mesmo aquelas academias que têm área acima de 75 metros quadrados, elas não poderiam atender mais de 5 clientes por horário de agendamento. Então, imagina você, uma academia com 75 metros e uma academia com 500 metros quadrados, poderiam atender no máximo 5 clientes por horário de agendamento. Então, o que foi possibilitado agora com o enquadramento do município de Linhares no risco moderado foi a possibilidade de atendimento de mais de 5 alunos por horário de agendamento. Né? Observado, como o Michel falou, a questão do distanciamento de 16 metros quadrados para cada aluno. Acho que fez até uma certa justiça, né, Michel? Porque assim, igualar uma academia de 1.000 metros com outra de 100 ficou desproporcional, né? Foi exatamente a reclamação que a gente fez no último programa que eu vim participar junto com o Roque, que não haviam se atentado a uma questão de justiça mesmo. Era muito injusto com o empresário que investiu muito para ter um espaço maior, entregar uma qualidade maior ao cliente, igualar isso a um espaço de abaixo de 75 metros quadrados. Nada contra quem montou o modelo menor. Bacana, eu já tive um modelo menor, eu já tive um estúdio. Porém, a gente entendeu que para o que a gente queria fazer de mercado, precisava ampliar. E igualou todo mundo, no máximo 5 alunos por horário. E aí tornou difícil as empresas que são grandes, tanto que em Linhares 2 permaneceram fechadas, né? E ainda uma permanece fechada até onde eu sei. Tem algumas outras de bairro que ainda não abriram também. Mas a grande verdade é que melhorou para a gente conseguir, pelo menos, abrir e fazer rodar o negócio. Vai dar lucro? Não, até porque a gente acumulou quase 80 dias de despesa. Exatamente. Então, assim, quem fez a conta na ponta do lápis, o empresário vai demorar em torno de 1 ano e meio a 2 anos para se restabelecer da dívida acumulada. Para depois disso a gente começar a pensar em lucro. Aguardar os próximos passos, né, para a gente começar a caminhar de novo. Gente, Bate-Papo das 6 volta daqui a pouquinho. Hoje estamos debatendo, discutindo, falando um pouquinho sobre as novas medidas adotadas aqui no município de Linhares com relação ao comércio, serviço de modo geral. Linhares que saiu da faixa vermelha e veio para a faixa amarela de risco moderado para a transmissão da Covid-19. Bate-Papo das 6 retorna daqui a pouco. Muito bem, minha gente, de volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6 hoje, falando um pouquinho sobre o novo decreto, as novas regras, né, de funcionamento do comércio, abertura de academias, o funcionamento do delivery aqui na cidade. Aliás, doutor Márcio, a gente falava aqui da adequação, né, e das alternativas que os empresários encontraram. Um telespectador que disse que tem uma lanchonete e que estava sofrendo muito prejuízo. A partir do momento que adaptou, né, colocou o serviço de delivery, a coisa deslanchou. E aí, enfim, está conseguindo amenizar o impacto, né? É o que o Michel falou, a gente vai enfrentar um novo normal, né? A classe empresarial do município, do estado, do país como um todo, ela precisa se reinventar, né? E tenho certeza que a questão do delivery para esse empresário é algo que ele não explorava ou explorava muito
de forma muito pequena dentro do empreendimento dele e que certamente ele, a partir do momento que ele verificou que aquilo ali era um nicho de mercado importante, ele vai poder explorar isso da melhor forma possível. É por aqui, né? E aí, enfim, você tem que demitir às vezes, né? Porque a demanda interna diminui, mas aí já emprega alguém para fazer a entrega. Enfim, são situações, nuances do mercado, não tem jeito, né? A Hélida Fernandes, obrigado, Hélida, pela participação, moradora do Interlagos. Está dizendo aqui que ela acha que aqui na rua, muitas ruas e avenidas ciclistas, ela está reclamando das ciclovias, né? Ciclista não tem vez, né? Infelizmente, às vezes tem condutores que não respeitam, mas aí ela fala um pouquinho sobre o problema não está na flexibilização de horários de funcionamento do comércio em geral, está na conscientização da população. Estamos numa guerra e o nosso inimigo é invisível. Ela diz que mora no bairro Interlagos e percebe o desrespeito que existe em obedecer a isso que o senhor falou, ao novo normal. Assim, Cláudio, eu fui questionado durante a semana, por exemplo, com relação à questão do idoso, né, acima de 60 anos, frequentar, por exemplo, um supermercado. Não é uma regra, né, definida seja pelo Estado, seja pelo município, né, que vai proibir o idoso de adentrar um supermercado. Às vezes ele não tem outra alternativa, ele precisa ir no supermercado, né? Mas o que a gente precisa é da conscientização da população, né? E ir ao supermercado, ok, mas só se for estritamente necessário, né? Não tem uma outra pessoa que possa fazer isso por ele, né? Não tem um filho, um vizinho, um amigo que possa fazer essa gentileza por ele. Então, tudo é questão da conscientização, muito mais do que a regra impositiva. A conscientização é o que vai fazer a diferença. Afinal de contas, a vida que está em risco é da própria pessoa, né? Então, cabe a ela ter esse cuidado. O Estado, imagino que vem com as regras exatamente para dizer, olha, é até aqui, mas daí é o cidadão que tem que fazer a parte dele, né? Né, Michel? Exatamente. Cada um cumprir a sua parte. Michel, expectativas aí para os próximos meses? Você disse que, assim, apesar de ter dado uma flexibilizada, poder receber mais alunos, ainda não é o ideal, mas imagino que já começa a dar para pagar as contas, ao menos, né? A expectativa é que a gente, como o Márcio vem falando, é que a gente não volte para o risco alto, porque seria um prejuízo violento para o setor de academia, que a gente tem 2 ondas ao longo do ano, que é o pós-carnaval até as férias escolares de julho, que esse ano não teve, e a gente foi exatamente o período que ficamos fechados, e a segunda onda ela vai de agosto a meados de dezembro. Se nesse período as academias voltarem à regra anterior, dificilmente a gente consegue pagar 13º, férias, dos funcionários que ficaram, fora outras contas. Então, assim, a gente conta com o apoio de toda a população para que isso não volte. Porque se cada um fizer o seu papel, e é um momento de autorreflexão, de pensar o que eu posso fazer para ajudar a minha vida em especial, mas também a vida do próximo. Porque as pessoas não estão se atentando ao fato de que saúde é importante, respeitar as regras são importantes, mas isolamento social ele também é importante. Ou seja, tem vários fatores que vão ajudar com que isso diminua. Se eu só fico em isolamento, mas eu não evito algumas outras condutas, também não vai resolver. Exemplo, estou isolado, mas no fim de semana eu recebo gente na minha casa. Está isolado realmente? Então tem uma série de adaptações que cada um de nós tem que fazer para que seja permitido permanecer no moderado e direcionar para o baixo. Porque, ou até acabar a pandemia de vez. As academias fizeram o papel dela, né? A gente tem uma associação em Linhares e todos, um tem cobrado do outro para que isso aconteça. Os comerciantes têm a CDL, que dá a direção, né? O município tem feito essa direção. Mas a gente ainda vê pessoas que não respeitam a regra básica, uso de máscara. Então, realmente faz parte. Se cada um fizer o seu papel, a gente vence essa batalha. Tomás, é algo assim, é muito cedo ainda para se falar em abertura total. A gente falava aqui de abertura total, algumas opiniões, né, eu imagino, porque o pior ainda não passou, né, a gente infelizmente tem muito que remar ainda nesse mar bravio que a gente está enfrentando aí, mas é seguir dessa forma e tentar, da melhor forma possível, tentar entrar no nível verde, né, do mapa, ali naquele mapa capixaba, né, o mais rápido possível. É um passo de cada vez, né, Cláudio? A gente não pode pensar que a gente vai chegar nesse nível baixo, né, no nível verde, de uma hora para outra, né? É um passo de cada vez.
O município tem trabalhado para que isso ocorra o mais breve possível. Os comerciantes, né, a classe empresarial do município tem abraçado essa ideia, tem a consciência da necessidade desses regramentos que são estabelecidos pelos decretos municipais, porque tem essa consciência de que o município está vinculado ao regramento estadual, né? A gente não tem como inventar a roda aqui. É uma regra para todos. É uma regra que vale para todos os municípios do estado, né? Então, a partir do momento que o estado define regras específicas para cada nível de risco e enquadra os municípios dentro desses níveis de risco, só cabe ao município obedecer aquilo que foi estabelecido. Não tem como a gente criar nenhuma regra que flexibilize essas regras restritivas estabelecidas pelo governo do estado. O momento ainda não é para isso, né? O que nos deixa felizes, gente, com certeza, é que mesmo em meio a toda essa dificuldade, a gente fala o primeiro lugar que é a questão da saúde, né? Deixando aqui um abraço, nosso cumprimento a todos os profissionais da área da saúde, a você profissional de modo geral que sai todo dia de casa correndo risco, né, para trabalhar, motoristas de ônibus, o pessoal da segurança. Mesmo com toda essa adversidade, a economia bastante abalada no país e no mundo inteiro, o setor privado dá sinais de que se preparando para daqui a pouco, quando essa pandemia passar, a gente deslanchar. Prova disso são empresas, né, que inclusive estão se instalando em Linhares, né, com seus projetos que não estão parados, muitas delas, né? Não tem como parar, né? A gestão, o prefeito tem percorrido esse país, né, quando era possível ainda estar viajando. O prefeito, juntamente com o secretário de Desenvolvimento, Luiz Fernando Lorenzoni, tem percorrido esse país na busca, né, de atração de investimentos, de empresas para o nosso município. E as empresas estão chegando, os empreendimentos, nenhum deles até agora mascou, né? Ninguém deu para trás ainda. Então, a tendência é de que esse momento passe e o município vai estar certamente preparado para estar recebendo esses empreendimentos. Queria, Cláudio, aqui aproveitar o espaço para assim, enaltecer, parabenizar os nossos profissionais, nossos guerreiros profissionais da saúde, né? Principalmente os nossos servidores públicos municipais da saúde, que têm sido verdadeiros guerreiros nessa batalha que a gente está enfrentando desde o mês de março. Né? Assim, são verdadeiros guerreiros e merecem todas as nossas homenagens. Não tenho dúvida disso. Nosso abraço a todo o pessoal da saúde. Obrigado, Pagotto, parabenizando aqui, deixando um abraço do Márcio, Michel também. Michel, quero agradecer mais uma vez a participação, contribuindo conosco com esse bate-papo aqui, falando das academias e vamos trabalhar, né? Eu que agradeço, né, a oportunidade de vir falar novamente com vocês acerca das academias, né? Estamos preparados para recebê-los com todas as normas de segurança. Temos direções bem certas com relação a como fazer o funcionamento e esperamos que as pessoas pensem que cuidar da saúde também é um ato de cuidar do próximo, porque se eu promovo a saúde para mim, aumento a minha imunidade, eu com certeza batalharei muito mais fácil contra qualquer infecção, não só o Covid. E o mais importante, sedentarismo mata muito mais do que o Covid. Sem dúvida. Então, estamos aqui esperando todos, né, para recebê-los com todas as normas de segurança. E nunca vivemos, a gente não imaginava passar por uma situação dessa, e a importância da coletividade, né? Hoje a gente vê isso, essa importância do cuidar do outro, né? Porque, afinal de contas, todo mundo está no mesmo barco. Sem dúvida. A gente fala assim, nós todos estamos no mesmo mar, cada um cuidando do seu barco. Só que se o vento sopra para a mesma direção e todo mundo aponta a vela no mesmo sentido, a coisa dá certo. O problema é que, como a gente estava falando, alguns continuam pensando de forma individual e esquece que eu posso ajudar o próximo, ele pode ajudar o próximo, e essa corrente do bem que vai fazer a gente vencer. Sem dúvida. Obrigado, Michel. Doutor Márcio, obrigado mais uma vez pela participação, viu? Cláudio, eu que agradeço o espaço, né? A TV Sim sempre disponibilizando esse espaço aí para a administração pública municipal poder utilizar dessa ferramenta importante de diálogo com a nossa população e com toda a região. Obrigado. Obrigado aos dois. E eu agradeço a você, nosso fiel telespectador, companheiro de todos os dias aqui da nossa TV Sim.
Nesta quarta-feira tem mais uma edição do Bate-Papo das 6, os nossos amigos da medicina e saúde trazendo mais um tema relevante. Esperamos ter contribuído para uma melhor reflexão, né, para um melhor andamento aí na nossa sociedade, desses assuntos que tanto nos interessam e que têm mexido com a nossa vida, né, gente? Obrigado pela companhia, você que também nos ouviu pela Rádio Sim FM. Tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã, 6 horas, e domingo à tarde, a partir das 3 da tarde, das 15 horas, é reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. TV Sim, seu canal local. Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.